Olá, meus amados irmãos em Cristo. É um excelente dia, a paz do Senhor. Vamos lá, nós vamos iniciar uma série de sequências, né, de estudos sobre pérolas, ou seja, preciosidades da escola bíblica dominical. Por quê? Porque a gente tem a lição, temos os assuntos, temos o tema, a descrição, né? Mas dentro de cada tema nós temos riquezas, né? São aqueles garimpos especiais. É isso que eu quero te convidar. Você que é professor, você que lidera, que é supervisor de uma escola, né, dominical, ou de uma classe, é um professor, ou você que é um pastor, um líder da igreja, tá bom? Nós pretendemos com isso estar te ajudando a não apenas, né, falar da lição, mas também a trazer o aluno para se interessar pelas coisas mais profundas, ao mesmo tempo simples, como a pérola, né, da palavra de Deus, tá bom? Por exemplo, nesta edição, que nós vamos ainda estar trabalhando com um pouco mais de diligência, né, a partir de agora, nós vamos trazer um exemplo para você da lição que será ministrada amanhã, que é sobre o ministério do pastor. Nos 3 tópicos, né, que a lição abrange, ela traz algumas pérolas muito preciosas. Por exemplo, qual foi o primeiro pastor que a Bíblia registra de ovelhas? Todos nós sabemos que foi Abel. Qual a diferença desse pastor de ovelha para a atitude do Caim, que nós poderíamos chamar de um mercenário, haja vista as suas atividades comerciais apenas? Exatamente porque, como antes do dilúvio não se comia carne, é só você ler lá em Gênesis capítulo 9, você vai perceber que Abel criava ovelhas pela fé. Por isso é que ele está na galeria da fé. Por que ele criava ovelha pela fé, pastor? Porque ele não iria comer a carne daquela ovelha. Eles não comiam carne. O único propósito dele, é claro, ele tinha a lã, ele tinha o leite, mas a ovelha, ou seja, todo o seu ofício, todo o seu trabalho de pastor, era para oferecer holocaustos a Deus. Então, já começa aí uma riqueza. O que é o ministério, na verdade, pastoral? É um chamado para oferecer tudo, sua vida, seu tempo, seus recursos, sejam eles naturais ou espirituais, a Deus. Com que propósito? Então vamos lá para a segunda pérola. Para primeiro você já pode pegar e começar a refletir sobre Abel. A segunda, a palavra pastor, né, que aqui na nossa lição ela é muito explorada, né, em todo o tempo, que é um termo poimê, ele é o mesmo termo de presbítero, é o mesmo termo, né, de bispos, o bispo, e ancião. O que nós entendemos na Escritura, a diferença é que o presbítero ou o bispo é um pastor que supervisiona outros pastores, né? Enquanto que o termo pastor é a função, é o ministério, é a atividade. E qual seria esta missão do pastor? Ela é múltipla, né? Como pastor, ele também tem que pregar, ele também tem que administrar, ele principalmente tem que ensinar. Então nós podemos aqui tirar uma pérola muito importante. O ministério pastoral, tá certo? Ele é inclusivo. Ele inclui o evangelista, inclui o apóstolo, ele inclui o mestre, tá? Ele inclui o profeta. Isso quer dizer que o pastor, né, deve ser um homem que Deus chama, capacita para ensinar, para em todas as áreas, ok? Ele ser capaz de ter uma participação efetiva.
Exemplo, nós podemos ter grandes evangelistas, como Billy Graham, mas que precisava ter um pastor, um homem que Deus chamou para cuidar dele, tá certo? Então é um ministério muito profundo. Terceira pérola, qual deve ser a atitude, já que você é um líder, pastor, é uma missionária, né, que acaba também fazendo um trabalho específico nessas áreas, qual deve ser o seu cuidado e a sua prioridade? Então nós aprendemos na Bíblia de Estudo Pentecostal pérolas muito preciosas. Primeira prioridade, seu relacionamento com Deus. Tire tempo para ler a Bíblia, para estudar bons livros e orar. E falar com Deus, né? Segunda prioridade, sua família. E dentro da prioridade da família, que está esposa, filhos, você deve colocar a sua própria pessoa com o cuidado da saúde, com o cuidado, por exemplo, do sono, da alimentação adequada. E eu passo aqui a te citar John Wesley, uma pérola. Ele, quando perguntaram para ele por que ele caminhava, por que ele se exercitava, sendo ele um pregador de excelência, ele disse, olha, eu preciso me cuidar bem, porque eu amo tanto o ministério que tenho, que eu quero viver até os 80 e tantos anos com saúde, para que o ministério que eu tenho seja longo, porque eu posso fazer do meu ministério curto, estragando a saúde, né? Enfim, não me cuidando e nem cuidando da minha família, ou eu posso fazer dele um ministério longo, me cuidando, porque essa é a minha parte. Então, pastor, cuide-se. Em relação à família, tem família de pastor que é revoltada com o ministério do pastor. Por quê? Porque ele dá muito atenção às pessoas, porque o pastor tem que fazer isso, mas ele não dá tempo para seus filhos, para sua esposa, para seus amigos. Alguns chegam a dizer, não tenho tempo nem para ficar no seu aniversário, nem para ir na sua formatura, nem para fazer uma refeição com você. Isso não é verdade. Na verdade, acaba se tornando, em alguns casos, uma fuga, tá? Então, cuidado. Cuide da saúde, cuide da família, mas, em primeiro lugar, relacionamento com o Pai. Tá bom, pastor? E para finalizar, tá? Porque essa lição aqui, ela é riquíssima. E hoje vivemos tempo em crise do ministério pastoral. Tá certo? Muitos pastores deixaram de cuidar das vidas das pessoas e administrar, né? E precisa administrar as coisas da igreja, de Deus, e inverteram. Eles passaram a cuidar das coisas e, de longe, administrar as pessoas. Pessoa não pode ser administrada, ela tem que ser cuidada. Tem que ser conversado, tem que ter olho nos olhos, tem que ter toque, tem que ter oração, tem que ter conselho, tá bom? Coisas têm que ser gerenciadas, administradas. Que a pérola das pérolas, né? Todos nós, como pastor, reconheçamos nossos limites e entender que também temos que ser pastoreados. Ou alguém que Deus coloca sobre nós, ou numa instância até muito rara, mas acontece, que nós não esqueçamos jamais que quem está acima de tudo como supremo pastor, pastor dos pastores, é Cristo. Ele é o bom pastor. E o seu exemplo deve ser o exemplo para nós. Riquezas para a nossa alma. Não se preocupe, principalmente numa lição como essa, apenas em se aprofundar no conhecimento das coisas. Procure ver o caráter que é exigido para um pastor. E esse caráter é que vai fazer com que o seu rebanho, ou mesmo pessoas ímpias, não crentes, digam, é um homem de Deus. Que Deus nos dê pastores segundo seu coração.